Ora, viva, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Conexão em Negócios, um programa emitido quinzenalmente nos 99.1 FM e também nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. A nossa ficha técnica está constituída pela Yolanda Mimoso, que está na apresentação, a direção está o Joyce Gomes, na produção Lajonep Pereira, Maricelma Gabriel, Patrícia Capa e na direção técnica o Hamilton Ball. E hoje nós vamos falar de um tema importante, na verdade todos os temas são importantes. Hoje nós vamos falar de como construir uma mentalidade forte para lidar com os desafios atuais. Para isto, nós temos na nossa mesa redonda, entre aspas, o Manuel Milonga, que é psicólogo, orientador comportamental, jornalista e palestrante. Manuel, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e cá estamos mais uma vez para esta conversa agradável. É verdade. Faltou alguma coisa na apresentação? Tudo certinho. Ok. Vou estender também a minha saudação para o Bernardo Cassuende, ele que é psicólogo, hipnoterapeuta e também palestrante. Bernardo, seja bem-vindo e se porventura faltou alguma coisa, tenha a bondade de acrescentar. Não, esteja à vontade. Só são, muito boa tarde antes. Não te preocupes com isso, só são títulos. Só são títulos. Não, nada. Hoje nós vamos falar de um tema que é a vossa praia, não é? Vamos sim. Ok. E não mais me atraso, vou dirigir a minha saudação para Albano Chinanga, ele também que é treinador comportamental e escritor. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Conexão em Negócios. É sempre um prazer estar aqui contigo e com os outros convidados. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a nós. Este é o Conexão em Negócios e vamos logo começar a nossa conversa, que durante 45 minutos promete ser uma conversa que vai ajudar o estimado ouvinte, o estimado internauta, e espero muito bem que seja um tema que ajude a resolver aquilo que inquiete. Vou começar com Bernardo Cassuende. Nós estamos a falar de como construir uma mentalidade forte para lidar com os desafios atuais. O que é construir uma mentalidade forte? Bernardo. Muito obrigado. Olha, quando nós estamos a falar de construir uma mentalidade forte, primeiro tem a ver com o nosso autoconhecimento, certo? É o ponto de partida. Tu precisas conhecer-te e este conhecimento vai te dar então a porta para tu teres aquilo que hoje está em voga, que é o tal da inteligência emocional, que muito também tem que se lhe diga sobre o mesmo. Ou seja, construir uma mentalidade forte tem a ver com tu conhecer a construção da tua personalidade, como funciona. Eu tenho muito dado o exemplo do telemóvel. Nós adquirimos um telemóvel, nós conhecemos de cabo a rabo, como se diz, mas sobre nós a gente não sabe nada, certo? Então, construir uma mentalidade forte parte primeiro pelo autoconhecimento, que vai te dar a tua inteligência emocional, que é a base das relações humanas. Ok. Milonga, face aos desafios que nós enfrentamos hoje e aquilo que tem que ver com o que o Bernardo falou agora, de conhecermos a nós mesmos, que nós às vezes conhecemos mais o nosso telemóvel do que a nós. Como é que nós devemos nos posicionar relativamente à construção da nossa mentalidade? Bem, nós temos que primeiro nos posicionar e, consequentemente, reposicionar sobre o que nós pensamos e para que é que nós pensamos. Ok. Porque, enquanto seres humanos, tudo o que nós somos passa pela mente. A medicina vai chamar aquele órgão que bombeia o sangue como coração, mas, na verdade, a Bíblia vai chamar de coração a nossa mente, e é nela onde tudo começa. E o apóstolo Paulo trouxe a visão de que transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Seja o que for que nós quisermos, passa pelo nosso pensamento. Eu costumo trazer o triângulo divino, eu chamo de triângulo divino. Tudo o que existe aqui, tudo o que está aqui dentro, este encontro inclusive passou pelo pensamento de alguém. Então, Deus primeiro pensou, depois falou e consequentemente agiu. Então, para que nós possamos mudar a nossa vida, temos que criar condições para termos
pensamentos sobre de quem nós somos de facto, para que é que nós servimos. Nós temos uma mentalidade, o apóstolo diz assim: transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Então, é começar fundamentalmente por aquilo que nós pensamos. O que é que nós pensamos e para que é que nós pensamos. O que nós pensamos e o para que é que nós pensamos é que vai, de facto, fazer com que a nossa mentalidade nos ajude a lidar com os desafios do dia a dia. Ok. Tudo passa por aí. Esse é um primeiro lançamento que podemos fazer quanto àquilo que diz bem o tema, como construir uma mentalidade forte para lidar com os desafios atuais. Fundamentalmente, olhar para o que nós pensamos e como nós pensamos. E o que nós pensamos está diretamente ligado com o lugar em que nós estamos, que vai influenciar completamente a nossa forma de pensar. Ok. Albano, que tipo de mentalidade é que, quando olha para um jovem, olhando para os desafios que nós temos e olhando para aquilo que o Bernardo já disse, o início da definição de ter uma mentalidade forte, que tipo de mentalidade olha para um jovem como eu, por exemplo, e diz, falta alguma coisa nos jovens aqui angolanos. Esses jovens não são capazes de sair da sua zona de conforto. Bom, como introdução, eu gostava de lançar um pensamento que eu acho que vai ajudar aqui o nosso discurso. Alguém disse que tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam... Ou seja, homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E os homens fracos criam tempos difíceis. O ciclo sempre se repete. Isso é para dizer o quê? As dificuldades e os tempos bons faz parte da vida e de todos. As dificuldades não escolhem o Bernardo ou o Fernando ou o Albano para vir e outras pessoas virar coisas boas. Agora, a pergunta que me faz, eu tenho feito muitas palestras sobre autorrealização e realização de objetivos e propósitos. Eu tenho visto tenho considerado 3 grupos de pessoas diferentes. Existe um grupo que eu chamo que são os conformistas. Quem são os conformistas? São aqueles que vivem sem um plano, sem um objetivo. São aqueles que acordam e nem sabem o que vão fazer. Que estão no deixa a vida me levar. E a vida deles é consequência do ambiente político, econômico. Então, se está tudo a correr bem, também vai escorrer bem. Se está tudo a correr mal, vai escorrer mal. Existe outro grupo que eu chamo de sonhadores. São aqueles que até leem alguns livros, que até vão a palestras, estudam, mas não têm a capacidade, não saem do sonho para colocar em prática, não fazem nada sobre aquilo que eles pensam. Até têm planos, mas quando a gente vai ver os seus resultados reais, é nada. E outros são os realizadores. Os realizadores são aqueles que se esforçam, não têm as melhores condições, estão em mesmo ambiente que os outros estão também, mas eles dão o seu melhor, com aquilo que têm, com aquilo que podem e avançam. Isto é para dizer que os realizadores são pessoas que foram programados para ir atrás daquilo que eles querem, têm uma mentalidade muito forte. E, se estamos a falar de mentalidade forte, existem outros que têm mentalidade fraca. Mentalidade fraca é aqueles que, tendo em conta um desafio, a uma crítica, a um problema, eles abandonam, eles entram na lamúria. E essas pessoas normalmente não têm autorresponsabilidade. São aqueles que reclamam muito, culpam os outros pelos seus próprios bons resultados, criticam, se vitimam, aconteceu errado, nada é vítima. E esses não conseguem alcançar os grandes resultados, não acrescentam valores. Esses são aqueles que deixam tudo ali, não cumprem com aquilo que eles dispuseram a fazer. Não sei se eu termo certo. Então, a mentalidade forte tem muito a ver com a nossa forma, com as nossas crenças. Eu falo muito bem, e tudo que existe começa no pensamento. As crenças geram pensamentos, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados. E onde é que vêm as crenças? As crenças vêm das informações que nós temos absorvido. Familiares também? Familiares, o ambiente profissional, a nossa rua, aquilo constrói a nossa crença. Aquilo que lemos, aquilo que muitas das vezes falamos para nós mesmos, e às vezes, falou de família, me fez lembrar de um ponto muito importante. Aquilo que a gente dirige para as crianças, repetidas vezes, aquilo que nós falamos na nossa casa, cria uma mentalidade também de família. Se você tudo critica o teu filho, ele vai crescer com uma mentalidade fraca. Se você é daqueles que potencializa, estimula, ele vai crescer com uma mentalidade forte, resiliente, capaz.
um espírito de liderança natural, quer ir para frente, uma iniciativa. Então, eu acredito que a mentalidade forte é proveniente de um conjunto de informações positivas. Se a gente lê bons livros, se a gente vai para ambientes que desenvolvem aquilo que há de melhor dentro de nós, a gente, perante os nossos desafios, vamos ser resilientes, vamos ter fé e vamos alcançar aquilo que nós queremos alcançar. Bernardo, as crenças familiares impedem um determinado indivíduo de realizar o seu sonho, por exemplo? Sim. As crenças, eles, os coachings e outros colegas, não sei se pode chamar de colegas, tratam elas como crenças limitantes, quando na verdade, se nós pararmos para analisar, toda a crença é limitante. A partir do momento em que você sabe A, só sabes do A, não sabes do B, o B é uma limitação para ti, certo? Então, na academia, nós chamamos de crenças centrais e crenças intermediárias, certo? Aquelas crenças que tu vais receber na construção da tua personalidade, que é no seio familiar, essas são chamadas de crenças centrais, certo? E toda outra e qualquer informação que você vai receber no teu processo de socialização são crenças intermediárias. Naturalmente, as crenças centrais, elas têm um peso acrescentado, certo? Por exemplo, se no seio familiar, e nos lembramos muito bem, que se dizerem aquilo da tua mãe, olha, tu te sentes extremamente ofendido. Podem falar de todos, menos da minha mãe. Menos da minha mãe, isso é uma crença central. É lógico que esta crença, a nível da tua inteligência emocional, ela vai ser uma limitação para si, certo? Por quê? Porque você vai estar num contexto que você tem que parar e perguntar, ok, isto é real para mim, por que isso afeta-me? Até a minha mãe não é isto, por exemplo. Mas é preciso ter uma mente muito avançada para não se deixar levar, por exemplo, por um insulto de uma mãe, não é? Exatamente. Para isto, você precisa ter, é o que eu disse inicialmente, autoconhecimento. O autoconhecimento, ela é produzida a partir do ponto em que você tem um repertório. Se eu tenho vários repertórios, eu já sei como lidar com aquela situação em concreto. Logo, eu, dentro daquilo que é o meu repertório, eu busco uma resposta para aquele acontecimento. Aí, neste momento, você está a exercitar a tua inteligência emocional. Certo? É você parar e dizer assim, eu tenho poder sobre essa palavra que ele disse. Se tens poder para alterar o contexto daquela palavra, use. Mas vai ter situações que você não tem poder. Então você tem que parar e dizer assim, eu tenho capacidade de influenciar este comportamento. Se tiver, influencie. Só que muitas das vezes nós chamamos de problema quando o assunto sequer nem é problema. Ora, vejamos. Eu tenho dito que o problema é tudo aquilo que depende única e exclusivamente de si e que não estejas a fazer. Isto é problema. Se eu tenho uma relação consigo, certo? E temos um pendente qualquer, eu tenho o meu posicionamento, tu tens o teu, e eu já dei resolução para o que depende de mim, o que depende de si, eu não tenho poder para alterar. Eu tenho capacidade de influenciar, certo? Então chego e vou dizer, olha, meu posicionamento é esse, eu acho que deveria ser assim. Eu prestei alguma influência para que tu reflitas, mas eu não tenho poder para analisar, para alterar este quadro, porque se tu dizeres que não, é não. Então isto não é um problema. Eu não posso considerar isso um problema, isso não pode mexer com a minha cabeça ao ponto de eu não conseguir dormir, ao ponto de eu não conseguir fazer as coisas. Eu vou me dar um tempo determinado para esta situação, certo? E quando eu ver que tu não estás a responder, eu simplesmente deleto. Não chegamos a um consenso, é normal, tu és diferente, vieste de uma família, de uma construção, tu tens o que tu acreditas, eu também tenho o meu. É normal, não trata de ser melhor ou pior. Simplesmente é a tua verdade
dentro da tua construção, e essa é a minha verdade. E, Tá tudo bem. Bernardo ou Milonga ou Albano, essa é uma pergunta que vai ao ar. Vamos olhar mesmo para essa questão das crenças familiares e na capacidade que nós temos de deletar ou não aquilo que nos impede. Não, quando eu digo, permita-me, quando eu digo deletar, não quer dizer que você vai pagar. Deixa de existir. Essa é outra, principalmente como hipnoterapeuta, as pessoas questionam muito isso. Apagar constantemente não se apaga nada. Não se certo? apaga, pô. É simplesmente você tirar o valor semântico que ela tem na sua vida. Exatamente. Tão simples quanto isso. Pronto, é a questão da definição. Nós, como estamos do outro lado, percebemos de uma outra maneira. Mas o que eu queria dizer está relacionada às crenças mesmo tradicionais. Vamos tentar incluir nisso, por exemplo, um jovem que quer sair da sua caixa do habitué, quer ser um empresário, não quer depender do emprego, quer marcar passos e na tradição familiar dele não existe empresário. E todo mundo estuda para ter um emprego, depender ou do Estado, ok? É contratação normal e é o ciclo normal da vida, mas ele não está contente com aquilo, quer marcar outros passos. Essa pessoa não tem mentalidade forte para enfrentar a tradição familiar. Nós somos resultado das nossas famílias. Não podemos fugir disso. O nosso ser pessoa é baseado fundamentalmente na nossa família, no que se fala e o que se faz dentro da nossa família. Ou seja, o que se faz e o que se fala na nossa família é base para aquilo que nós vamos demonstrar lá fora. Nós somos o espelho daquilo que se faz lá dentro de casa, não é? Agora, muitas vezes na família existem em certas famílias, né, em cada família, digo, existem certos tipos de pensamentos, mentalidades, crenças, não é? Que vão determinar o avanço ou atraso dessa pessoa. Ok. Já falamos em conversa, há pouco tempo estamos a falar sobre a questão do emprego, por exemplo. Avançar, crescer na vida. Nós também, olhando aqui para a questão família, vamos olhar para a questão país, nação, Angola. Neste país em particular, Angola, nós fazemos parte, ou seja, a grande maioria tem a mentalidade de estudar para conseguir um emprego, estudar para ser um empregado. Raras ou poucas são as famílias que estudam para gerar empregos mesmo, não é? Por exemplo, a questão dos congoleses democráticos, a questão dos nigerianos, malianos, esses estudam para adquirir conhecimento e usar esse conhecimento para benefício próprio, criando empresas. Eu costumo, por exemplo, ensinar os meus miúdos olha, estudem não para ir procurar emprego, mas para ir vender o vosso conhecimento, para ganhar dinheiro com o vosso conhecimento e não ficarem presos ao emprego. Essa mentalidade, infelizmente, não é a mesma que foi vendida aos nossos pais, aos nossos mais velhos. Os nossos mais velhos em Angola, os venderam a mentalidade na altura de que tem que estudar para ser alguém e inclusive para ser igual ao colono da altura. Resultado, todos os mais velhos, a grande maioria, queria estudar para trabalhar, por exemplo, na administração do Estado, nas finanças, em empregos em que tinham visibilidade social. E isso, ao longo dos tempos, foi se reproduzindo, a ponto de hoje, a maior parte dos angolanos querem estudar para serem funcionários públicos. Dificilmente alguém estuda para ir, por exemplo, criar negócio, para gerar emprego, que dificilmente as pessoas estudam para essa direção. É fruto de uma mentalidade que não é só do ciclo familiar, mas é quase que nacional. É uma mentalidade do ambiente do angolano, que veio se arrastando, foi se desenvolvendo ao longo dos tempos como uma bola de neve. E existe até hoje. É claro que hoje em dia, esta situação vai diminuindo com encontros ou conversas como essas que vamos tendo, palestras, e hoje a mentalidade empreendedora já começa cada vez mais a se desenvolver. Portanto, a mentalidade como tal, ela vai se desenvolvendo à medida que se for discutindo, se for falando sobre o assunto. Por isso é que falamos logo no princípio do pensamento. Quer dizer, o que nós pensamos, não é determinante pelo ambiente em que estamos, e isso vai gerar uma mentalidade que vai criar o que vai de facto estar à nossa volta. Portanto, as famílias são de extrema importância e é preciso que cada vez mais pais novos dessa geração atual
leiam mais sobre isso e falem mais sobre isso para os miúdos em casa, para os filhos, para que essa mentalidade se expanda cada vez mais a ponto de nós nos livrarmos desta mentalidade de escravo. Porque veja, nós temos infelizmente em muitos lugares escravos bem qualificados. Alguém que estuda a PhD para ser simplesmente empregado de alguém, que não tem, não é capaz de pensar que ele tem uma série de capacidades, valências, que podem muito bem, digamos assim, que ele pode criar um negócio próprio, viver daquilo que é o seu conhecimento, criando coisas, gerando inclusive empregos. Ele é capaz de, e aliás eu costumo dizer, e mais aqui nessa perspectiva, a questão da escravatura só mudou de nome, de escravatura para trabalho. Porque na altura, na altura da escravatura, era quem quisesse trabalhar. Ou seja, o escravo era o contratado. Hoje em dia, para trabalharmos, assinamos um contrato de trabalho. É um contratado só apenas com capacidades, ou seja, com valências, com uma série de qualidades que lhe garantem ter um salário melhor. Portanto, a nossa mentalidade familiar deve mudar nessa perspectiva de nos libertarmos para podermos avançar e, inclusive, começarmos a vencer tendo em conta as realidades atuais. Mas quais são os passos que eu e Yolanda devo dar tendo em conta o conhecimento da tradição da minha família? Eu sei que na minha família, Bernardo e Albano, eu sei que na minha família há um padrão a seguir. Na minha família não existem empreendedores. Todo mundo tem que estudar e todo mundo tem que procurar emprego. Ai daquele sair fora da caixa, por exemplo, dizer, não, eu não vou procurar um emprego, vou sim estudar até um certo tempo, mas eu quero ser a dona do meu próprio negócio. Mas na minha tradição familiar, e olhando, depois vamos chegar nessa questão de se creem ou não em misticismos, feitiço e outra coisa, tem a tradição familiar. A minha família não existe pessoas que conseguem ser grandes empreendedores. Bom, não sei se posso falar. Eu, ao ouvir o Milonga falar, e ele disse que somos irmãos, nos conhecíamos no espírito, parece que nos conhecíamos mesmo no espírito. Eu estava bem há pouco tempo a falar um pouco da mentalidade coletiva, de uma forma geral. Estou a falar da nação angolana, mas ele trouxe a mentalidade familiar. Este padrão mesmo que nos foi incutido e que nós temos que mudar. É nascer, ir para a escola, ser um bom aluno e depois vais ter um bom emprego. Isso até condicionou as políticas públicas. O governante depois começou a ver que é necessário que eu crie muito emprego, porque as pessoas só procuram emprego. Mas outros países, como já falamos aqui também na mentalidade empreendedora, um debate, há países que os jovens só estão a pensar em empreender, o governo ou os governantes são obrigados a criar medidas para absorver aquelas ideias, essa vontade, esse desejo do jovem de empreender. Agora, o que eu queria dizer aqui é que isto de famílias, mentalidade, condicionar o nosso posicionamento, isto vai acontecer e vai acontecer sempre. E acontece aqui em Angola, acontece em outros países, acontece com outras culturas também. Porque, como ser humano, eu sempre quero te passar aquilo que eu acredito. E as famílias é isso. E nós temos que ter a capacidade de perceber, primeiramente, qual é a nossa família, como é que a nossa família pensa, quais são as crenças centrais da nossa família, e depois perceber se aquilo que eu quero fazer para a minha vida vai de encontro com o que a minha família valida, valoriza, é importante para ela. Senão, eu preciso encontrar mecanismo de, primeiramente, me proteger. Por exemplo, eu quero ser empreendedor, o meu pai só pensa em emprego. Eu, se tiver uma boa ideia, não é bom que eu, de início, vá falar já com meu pai. Pai, quero abrir uma padaria. O teu pai vai olhar para ti, você quer abrir uma padaria? Ele vai dar todo um exemplo de como não dá certo para abrir uma padaria. Então, você guarda, preserva aquela ideia. E tens que ter coragem. Tens que ter coragem, se calhar, buscar outros modelos de pessoas que já fizeram aquilo que você quer fazer e deu certo. Não pede conselho para aquele que não acredita naquilo que você quer fazer. Se eu sei que o Milonga não acredita em ter sucesso no futebol, por que eu vou lhe pedir conselho se eu sei que ele não vai me dar um bom conselho? Vai me matar. Se calhar eu tenho que primeiro lhe fazer provar que eu consiga e depois apresentar. Pai, olha, eu estou a começar um projeto de padaria, dei esses passos, tenho um sócio, fomos ao banco, pedimos um investimento e conseguimos, e amanhã vamos começar a dar arranque
da nossa padaria. Ele vai falar, não, uau, é possível. Porque senão ele vai matar, vai falar, filho, esquece isso. É capaz de expulsar de casa. E aí temos que falar de inteligência social. Imagina que o teu pai quer que você faça advocacia e ele custeia o teu estudo. Você quer fazer engenharia. Teu pai não vai fazer advocacia. Ele fala, então estuda. Vai tirar dinheiro onde? Não vai fazer a engenharia nem a advocacia. Se você for inteligente, começa a fazer a advocacia até você depois ter capacidade para começar a dirigir ou investir naquilo que você realmente quer. Antes de eu passar a palavra ao Bernardo Kassuende, temos os nossos minutos, 5 minutinhos para chamarmos a atenção aos nossos empresários. Porventura tiveres o seu negócio, visita a nossa página, entre em contato conosco, subscreva-se no nosso canal, ativa o sino, deixa o seu like, partilhe com mais alguém e permita que os nossos conteúdos cheguem até ao caro empreendedor, a quem está a começar agora, para que consiga marcar passos certos nesta nova jornada de empreendedor. Então vou passar agora a palavra para o Bernardo Kassuende, vou continuar com a mesma questão. Bernardo, acredita nas crenças familiares? Pronto, eu não sei se vou colocar a palavra certa, feitiços, superstições, de um indivíduo que quer sair do padrão normal familiar para ser um grande empreendedor, por exemplo? Bem, primeiro nós temos que entender que existe a lei costumeira, existe todo o padrão cultural que deve ser respeitado. Atenção. Mas para o interior você vai ver que existem factos, né, prováveis de que pessoas que não seguiram a tal tradição, o cunho da tradição foi sobre elas, certo? E temos que dizer também que pai e mãe são figuras para serem honrados e respeitados. E gostei da deixa daqui do colega do painel, quando disse que é importante você saber o contexto e o momento para introduzir isso aos seus pais. Porque tu tens que entender que no meio em que ele cresceu, no período em que ele construiu a personalidade dele, tudo o que tinha era isso, como nossos pais, e o Milonga falou muito bem. Para os nossos pais, naquela altura, o sonho era trabalhar na Sonangol, trabalhar na Indiama, naquele tempo trabalhar nas alfândegas. E era normal, era tudo que eles tinham. Por quê? Porque a construção da personalidade dele e toda a crença que eles tinham era esta, não tinha outra. Não é ser melhor ou ser pior, atenção, era o que eles tinham naquela altura. É o que lhes foi predispostos naquela altura. E aqui também concordar com o Milonga, eu por acaso também passo isso aos meus filhos, de que eles devem crescer com uma mente de dar emprego e não serem empregados, porque só assim um país cresce, né? O Estado não pode ser o maior empregador. Mas voltando, é assim, essa coisa de falar de feitiço, né? Eu prefiro dizer que ela existe, está aí, mas eu não preciso vivê-la como tal, certo? Ou bem assim, não preciso sequer nem acreditar, nem deixar de acreditar. Mas se as pessoas falam é porque têm seus motivos de existir. Então, se você faz parte daquela cultura, daquele princípio, daqueles valores culturais que não é para se descartar, porque muitas das vezes nós achamos que temos que trazer todo o modernismo porque queremos resolver os problemas africanos com soluções europeias e não dá certo. Porque nossos problemas são muito próprios, devem ser tratados com soluções que são nossas, certo? Então também nesse quesito tem que se ter muita atenção a isso. Então você precisa de escalonar, certo? Não, primeiro precisa de compreender o que o teu pai está a trazer. Entender de que este é o pensamento dele, porque o meio em que ele viveu, cresceu, criou este condicionamento, certo? Então você vai fazer umas exposições. Pai, olha para aquilo, olha para isto, olha esse experimento feito, olha aquilo. Pai, parece que isso é possível, isso existe, certo? E se for no meio da formação, o melhor modelo é exatamente este.
Ok. Porque os pais gostam de projetar aquilo que eles não foram para os filhos. Sim, isso é verdade. Certo? Se não tiveres capacidade, isso nem se trata de mentalidade forte ou fraca. Às vezes nós temos criamos muitos conceitos, na verdade. Não precisa, né? Não precisa. Não tem nada a ver com mentalidade forte ou fraca. Certo? Trata simplesmente de você ter um posicionamento diante de tudo que você construiu, respeitando os padrões que te foram ensinados, e dizer assim, pai, até está aqui, já sou jurista, certo? Mas eu tenho esta valência e gostava de fazer, certo? Vai existir resistência, e entenda que a resistência dele é normal, é natural, mas faça, certo? Tu não precisas confrontar a todo instante. E aliás, às vezes nós pensamos que levar a vida a falar tudo o que a gente pensa é ser sincero, quando na verdade é um desequilíbrio emocional, certo? Sim, você não é o facto de que ser verdade que você tem que contar tudo o que você pensa. Não, isso é desequilíbrio emocional. Você não precisa, certo? Então, respeita o outro, no caso os teus familiares, e traga de forma escalonada, aos poucos. Os teus pais vão se familiarizando. Quando derem por ela, está aí, está a fazer e gera resultado. E até vão te agradecer muitas das vezes. Quantos foram os pais que disseram, não quero, meu filho cantor não? Hoje são os primeiros a fazerem publicidade dos filhos. Certo? Olha, não, essa coisa de Miss, minha filha, exposição, embora que tem muitas coisas lá que eu não pactuo também. E a gente conhece muitas delas. Mas, está aí, muitas são e hoje os pais apoiam. Então, entenda a limitação do pensamento do seu pai. Tem razão de ser. Assim como o teu também tem razão de ser. Não é por ser o melhor ou pior. Mas simplesmente é o facto. Hoje nós vimos os empreendedores, pessoas que querem marcar passos no ramo de empreendedorismo e outros negócios, pequenas, grandes empresas, a associarem o seu fracasso ao laço familiar. Isto está relacionado à fraca mentalidade empreendedora ou o facto de olharmos para a culpa do nosso fracasso também não... Pronto, olha-se para o indivíduo e diz, ele até podia ser esse grande empreendedor, mas porque a família dele já tem essa tradição, já tem isso, ele não vai conseguir escalonar ou atingir um patamar alto, porque já tem isso. E ele também limita-se exatamente naquilo que contam, às vezes até na vizinhança da família dele. É assim, como vou voltar a dizer, nós não temos aqui nenhum barômetro para olhar para essas coisas de feitiços e crenças. E se eles falam, acreditam, vivem, porque existe no contexto deles. Então tem a sua razão de existir. Então não acredita certo? Que isso aqui há uma praticidade nisto na vida do... Tem, vai ter praticidade a partir do momento que ele olha para aquilo e realmente ele aceita. Consente. Okay. É natural, porque o nosso cérebro ele é reativo em função do estímulo que você lhe dá. Eu sou aqui para concordar. Tão naturalmente quanto isso. Nenhum feitiço ou feiticeiro é mais forte que a crença que nós temos sobre certa coisa. O que você acredita é que vai prevalecer. Mesmo que haja feitiço. Se você tirar a crença fundamental naquilo, você é capaz de vencer. Muitas pessoas ficam presas por simplesmente numa ideia central, aquela agarram-se ali e dali não saem. É como que, veja, ninguém consegue fazer uma grande viagem, por exemplo, uma viagem longa daqui a Malange, a olhar simplesmente para o retrovisor. Daqui a pouco vai bater. A olhar para trás, tem que procurar outras, tem que olhar aqui para frente onde eu vou, não é? E infelizmente, fruto de muitas coisas que as pessoas vivem lá atrás, mágoas inclusive, não é? Problemas, sentimentos negativos inclusive, isso tudo faz com que a pessoa não consiga avançar, se desenvolver, porque está com a sua atenção virada para a coisa errada. Então, olhar fundamentalmente para o feitiço. O que é feitiço para ti? Para já. Estás a pensar nisso por quê e para quê? O que é que isso te vale? Te vale para quê? Por quê e para quê que vais ficar com o pensamento inteiro virado para isso? Quando tem outra série de coisas que você pode prestar atenção e dela tirar alguns rendimentos.
Porque, não é? Milonga, eu já acompanhei empresários, pessoas que começaram a lidar muito bem, começaram a crescer muito, mas depois houve um retrocesso e a primeira coisa que você encontra, para aquela padaria famosa, já não fazem isso porque a primeira coisa que ele te responde é: eu tive que parar porque estavam a me enfeitiçar na minha família. É claro, se existir, permita-me só, nós somos fruto do nosso meio. É verdade. Certo? E todo aquele ciclo de pensamento, de padrões de pensamento, se você começar a interiorizar este pensamento, que nós chamamos tecnicamente de autoafirmação. Se, por exemplo, eu se ficar a brincar com algum objeto aqui em cima da mesa, com medo que ela caia, provavelmente eu não vou deixar cair. Mas se eu for ao alto de um prédio e brincar com ele, e tenho essa autoafirmação, a chance desse objeto cair é maior. O mesmo acontece no nosso ciclo de vida, certo? Se tu queres transcender a este padrão que praticamente é cultural, tu tens que sair do contexto. Não queiras crescer num contexto onde aquilo é lei. Não é possível. Okay. Saia daquele contexto, porque você vai gerar outro repertório para o teu cérebro, certo? E isso vai começar quase como, pronto, os outros chamam de lei da atração, mas pronto, não temos aqui evidências para trazer, mas é como se você tivesse a se predispor a um outro contexto. Tão simples quanto isso. Muda o contexto e tu verás que todo o padrão irá seguir. O que o Ilustre está a dizer tem muito a ver com aquilo que eu queria falar anteriormente. Eu acredito que nós somos seres programados e programáveis. O feitiço existe e é real. O feitiço é um conjunto de práticas e rituais que programam alguma coisa para um determinado objetivo. E podem pegar alguma coisa tua, por exemplo, estou a dar exemplo, e fazer um conjunto de rituais para que alguma coisa aconteça contigo. Agora, se você, como pessoa, não tem um conjunto de rituais que te programa também para alguma coisa, aquilo pode te afetar, porque nós somos seres espirituais que habitam num corpo físico. Por exemplo, você pode programar o teu filho para alguma coisa. Se você constantemente fala mal dele, pensa mal dele, com o teu esposo cria um conjunto de pensamentos mal sobre ele no futuro vai ser aquele É tal chamada ovelha negra, não é? É o que eu tenho dito assim, o que você diz para o teu filho ecoa no futuro. Por quê? Porque o que a minha mãe me dizia quando era mais novo ecoa até hoje. Até hoje as pessoas me falam. O que ela me disse, hoje as pessoas me falam. Então, por exemplo, a igreja tem rituais também. A oração funciona. Por que se nós todos oramos por uma pessoa, tende aquela pessoa a ficar boa a curar? Por quê? Porque nós estamos a fazer um ritual para o bem daquela pessoa, porque aquela pessoa é espírito. E nós somos espírito que estamos a criar uma programação positiva para aquela pessoa. É o que acontece praticamente nessas coisas que têm a ver com a feitiçaria. O problema é que o povo sofre porque falta de conhecimento. Falta conhecimento. Por exemplo, os grandes profissionais de alta performance, estamos a falar de presidentes especiais e cantores renomados, eles têm um ritual que chama-se Rituais da Manhã. Não tem nada a ver com essa prática de feitiçaria, não. Eles de manhã assim que acordam, fazem um conjunto de práticas que programam o seu espírito, o seu corpo, a sua mente para enfrentar os desafios e ir atrás dos seus objetivos. E uma das coisas que muitos deles fazem é que gratidão. Eles fazem uma lista das coisas que eles querem agradecer pelo filho, pelas coisas. Depois, exercício físico. Depois, ouvem coisas positivas. Outros fazem yoga, outros fazem oração. Tudo isso é para se programar para ir atrás dos seus objetivos. E você pode fazer um conjunto de rituais contra ele, se calhar não vai funcionar porque ele está a programar ele primeiro para ir atrás das suas coisas. Ok. Então, tudo tem a ver com a questão de programação. E você aceitar. E fazer mesmo. Há questões que nós temos que levantar. Até que ponto essa mentalidade sobre feitiço me ajuda a crescer e avançar na vida? Ok. O que é que eu ganho com esse? O que é que eu ganho pensando e olhando para essa direção? O feitiço sempre por mal do outro, né? Yeah. E na construção da mentalidade Nós temos que compreender que para muitos contextos eles não olham como feitiço. Atenção. Exatamente. E volto a dizer, nós somos seres africanos, temos que respeitar a cultura. que é feitiço para uns é cultura para outros. Exatamente. Por exemplo, qualquer europeu ou que pode olhar para um ritual nosso de pedido, de alambamento ou coisa parecida como de feitiço, mas não é. Então, para mim, é simplesmente olhar assim. Respeita o contexto em que tu estás, certo? E entenda, para eu ser diferente, eu não posso estar nesse contexto. Porque estaria a desrespeitar.
Ok. E diz respeito para situações culturais, tem a sua mão pesada. Então, se muda de contexto. Eu acho que o mais sensato é você mudar de contexto. Muda de contexto e, fora desse contexto, mostre às outras pessoas de que funciona. Tão simples, pastor Soares. Que é uma evidência. Fizeram um teste com um profissional de basquetebol e alguém que nunca jogou basquetebol para aferir o lançamento livre. Vendaram os rostos daquela pessoa que nunca praticou basquetebol e pediram para começar a fazer lançamento. E a maior parte dos lançamentos que ela fazia, aplaudiam. Deu certo, deu certo. E depois tiraram as vendas e ela começou a lançar e começou a acertar. Pegaram o profissional de basquetebol, lhe vendaram, e ele até incestava, mas as pessoas diziam que estava errado. Diziam que estava errado. E depois tiraram as vendas, ele começou a incestar, só começou a falhar. Quer dizer, ele foi programado por aquele ambiente de pejoração. É o que está a dizer. Se aquele ambiente não vai de encontro com aquilo que você quer fazer, desassocia para aquele ambiente, vai aonde você acha que vai funcionar. E o ambiente sempre ganha. Quer dizer que um dos pontos fundamentais para um empresário sair e construir uma mentalidade forte tem de ser, por exemplo, averiguar o seu meio e, se porventura for, se deslocar daquele lugar e ir num lugar onde vai lhe fazer mais forte milhões. Exatamente, por isso é que nós olhamos para a situação. Você às vezes faz o estudo do mercado. Porque o meio conta. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas das vezes nós pensamos que a nossa genética é muito mais forte do que o nosso meio. Mas é assim que nós vivemos. Infelizmente é que nem um pouco. O teu sangue não tem mais força que o meio que você está inserido. Esquece, é que não tem mesmo. Como é que consegue explicar isso? Porque nós somos levados muitas vezes pela nossa genética. Perceba, a genética ela não é uma sentença, ela é uma predisposição. O facto da minha mãe ter padecido com um câncer não quer dizer que eu vou padecer de um câncer. Isso é mentira. Isso não existe. Não existe gene de câncer. Não. Se aquilo é simplesmente dizer assim, olha, eu estou aqui, não mexa comigo, genética é só isso. Eu estou aqui. Se tu te portares bem, eu fico quieto aqui. Se tu te portares mal, eu saio. Tão simples quanto isso. Genética é simplesmente uma predisposição, não é uma sentença. Já o teu meio, ela é extremamente determinante, porque é aquilo que você vive e acredita. Você rouba simplesmente porque queres fazer parte daquele grupo. Ok. Aqui estamos a ver a questão da aceitação. Para construir uma mentalidade forte, tem que ver tudo com a questão de aceitação e aprovação. Eu não preciso esperar ser aceito pelos outros ou aprovado pelos outros para fazer certas coisas. A aceitação e aprovação têm de partir de mim próprio. Eu tenho que construir primeiro essa mentalidade de que eu posso, eu consigo e eu vou fazer, independentemente das dificuldades, obstáculos que eu vir a enfrentar, mas vou lutar para poder conquistar aquilo que eu espero. Portanto, eu não tenho que esperar ser aprovado pelo fulano, pelo pai, pelo tio, para. E infelizmente nós, enquanto filhos, muitas vezes, né, somos moldados a esperar a aprovação do pai, da mãe, para conquistar. Foi o que dissemos no princípio. Veja que é uma menina que, por exemplo, teve o pai... queria que ela fizesse direito. Ela estudou, fez direito, terminou os anos acadêmicos, terminou, diploma, pai, está aqui o diploma do pai, agora eu vou fazer o curso que eu quero. É o que o Bernardo disse há pouco tempo. Foi também fazer o curso que ela sempre quis, ok? Então, muitas vezes, nós infelizmente somos dependentes da aprovação dos outros para conquistar. E uma mentalidade forte deve ser baseada na autoaceitação, na autoaprovação. Eu vou fazer porque eu acho que posso e sou capaz, portanto, não tenho que esperar de alguém ou daquele para eu poder dar os meus passos. A mentalidade forte passa justamente por essa visão de que quem eu sou, para que eu sirvo, não é? E quais são os meus dons, por exemplo, as minhas capacidades. Bem, eu me conheço, a questão do autoconhecimento. Eu me conheço, eu sei que sou capaz disso e daquilo, então eu vou fazer tendo em conta aquilo que eu entendo como sendo capaz de. Há uma coisa, só para complementar a questão que fez, como é que
o ambiente é superior ao nosso DNA. No desenvolvimento pessoal, nós temos um conceito que chama-se mastermind. Na economia chama-se sinergia. E até a igreja também há um conceito próprio. Por exemplo, mastermind é o quê? Quando estão duas ou mais mentes a pensar sobre um fenômeno, um fato, aparece uma terceira mente maior do que as três estão reunidas. E a Bíblia diz que onde tem duas pessoas reunidas em nome de Deus, Deus ali está. A sinergia também é isso. Por isso é que nunca vais conseguir vencer o teu ambiente de longo prazo, porque o teu ambiente vai criar uma mentalidade superior à tua que vai governar o vosso ambiente, tendo em conta se as vossas palavras, se os vossos debates são positivos ou negativos. Se você só anda com pessoas negativas, que estão todas divorciadas, só falam mal de relacionamento, vai se criar uma mentalidade muito poderosa que vai absorver a tua mentalidade ainda que for positiva sobre relacionamento. Solução: tens que sair daquele ambiente. Tens que procurar um ambiente que vai fortalecer aquilo que você de facto quer realizar na tua vida. Por isso é que o ambiente sempre ganha. Somos todos... E é importante. Todos nós somos Maria vai com as outras. Não existe ser humano que não é Maria vai com as outras. Isso é verdade. Tem um experimento até do elevador, certo? Porque o ser humano precisa fazer parte de um grupo. Ele busca a identificação de grupo. É o tal poder da interinfluência. Certo? E se tu entras para um sítio e vês que todos estão a ter um comportamento, naturalmente você vai te sentir tipo, opa, estou estranho aqui. Deixa-me fazer. Sem sequer analisar se aquele comportamento é o assertivo ou não. E ainda que for negativo, você vai fazer. Leva o tempo que levar, você vai reproduzir aquilo. Porque nós somos seres sociais. Essa é a nossa matriz. Nós somos extremamente Maria vai com as outras. Agora, é importante, estava a falar da aprovação de terceiro. É que muitas das vezes nós pensamos que isso é uma coisa que está muito longe de nós. Está perto. Uma delas é a rede social, o Instagram, por exemplo. As pessoas vivem se modelando do sucesso ou do que as pessoas espelham só do positivo, sem conhecer os bastidores. Ou seja, andamos a medir a nossa vida com a régua dos outros. Certo? Não esquecemos, o Instagram é uma boa matriz para você ver que as pessoas vivem de aprovação de terceiros. Se não, ora veja. Se tu fazes uma foto maquiada, sei lá se como, tu recebes sei lá se quantos mil likes, né? Depois fazes uma outra que fizeste de uma outra forma, recebes pouco like. Qual é o comportamento que você vai repetir? É o que você recebeu like. Sim, sim. Logo, você esperou a aprovação de terceiro. Só que nós esquecemos que nas redes sociais ninguém mostra podre, ninguém mostra dificuldade. Todo mundo só mostra o positivo. Mas ninguém sabe como é o bastidor da vida dessa pessoa. Certo? Então, você precisa ter autoconhecimento para que tu não vivas sob a aprovação de terceiros. E eu tenho estado a dizer, ou utilizas o Instagram, dependendo daqueles que têm o seu trabalho. Ainda as pessoas que têm, pelo menos como profissional de saúde mental, eu tenho estado a desaconselhar as pessoas. Você não precisa expor o que estás a comer, onde estás a ir, como estás a fazer. Não, desculpa. Não. Isso faz ficar doente. Porque você precisa da aprovação Exatamente. Quando não tiver... pessoas que nem conheces. Exatamente. Imagine, você faz, aí às vezes você não tem capacidade financeira para suportar aquilo que a demanda do Instagram. Mas como você vive da aprovação, porque se você não fazer, o teu corpo vai te pedir, porque você é um ser sociável. Você já não está naquela matriz, não está a postar o iPhone. Agora que é 15 ou 16, não sei. Vamos agora para o 16. Para o 16. Sim. Estás fora do padrão, do grupo. Certo? E para você fazer, você precisa ter. Lá você vai estar atrás. Mas você às vezes não tem. Começas a roubar. Começas a andar com pessoas que não são influenciáveis. Daí a tal máxima, né? Que nós somos a média de 5 pessoas que mais convivem conosco. É verdade. Por quê? Porque somos Maria vai com as outras. Então tem que se ter muita atenção com a questão da influência. Eu vou colocar aqui uma pergunta para os três, né? Vou começar com o Milonga para finalizar. Eu gostava que o Milonga dissesse qual foi o maior desafio que ele teve para construir uma mentalidade forte para lidar com os desafios atuais. 1 minuto para o Milonga a finalizar já. Foi uma das coisas que eu fiz, foi, por exemplo, ter que deixar a religião da família, por exemplo.
foi para mim um grande O tradicional. desafio. Eu nasci numa religião, não é? Da família, cresci ali e ter que deixar aquela para seguir os meus passos, tendo em conta o que eu acreditava, foi muito difícil. E eu tive que me manter forte, porque as influências foram, ou seja, o que vinha, né, de um e do outro lado era muito forte também. Mas eu tive que ser mais forte do que isso para eu permanecer naquilo que eu entendia como sendo o melhor. Resultado, hoje, as pessoas, inclusive, que me criticavam, já vêm dizer, ora pelo fulano, porque está a precisar. Estás a ver? Então, nós, às vezes, precisamos de nos manter firmes e fortes, tendo em conta aquilo que nós queremos. Mas temos que, fundamentalmente, perceber quem é que nós somos. Para que é que nós servimos? Onde estamos e onde nós queremos chegar? A outra parte foi, por exemplo, foi ter que deixar, por exemplo, de ser um locutor de uma rádio famosa. Ter que deixar a rádio, mas o emprego que era garantido para ir fazer uma outra coisa que ainda era desconhecida. Muitas críticas também vinham, mas quando você sabe de facto quem você é e para que é que você serve, você não seguia simplesmente pelo que vão te dizer. Você seguia por aquilo que você entende como sendo o melhor para ti. Essas foram das coisas mais difíceis que eu pude encontrar até agora na caminhada. Para construir uma mentalidade forte. Yeah. Bernardo, o que é que fez durante a tua caminhada como profissional, como homem, como ser humano, para construir uma mentalidade forte, a lidar com os desafios atuais? Olha, me conhecer. Eu não sou fácil. Não sou uma pessoa de tratos extremamente fácil. Foi me conhecer, entender as minhas limitações e ver o meu potencial e saber que nem todo momento eu estarei ao de cima, né? Que a vida tem essa relatividade. Porque existem momentos em que você acha que sucesso é só aquilo que te mostram, né? Que é a mídia, estar no mainstream, quando na verdade não está tão longe disso. Nós temos um conceito muito errado sobre o que é sucesso. Então, quando eu olhei para mim e disse, olha, Bernardo, você precisa efetivamente conhecer para poder dar melhor resposta a toda a demanda que vem de si, né? que vem para si. Então, até hoje ainda este é o exercício, aí entendemos, né? Porque você vai ter variadíssimos estímulos e para poder dar resposta a esses estímulos você tem que ter um bom número de repertório, né? O experiencial. Deixa-me só trazer aqui uma vertente que eu acho que é extremamente importante, já que estamos a terminar, com a permissão daqui do meu colega de painel. Primeiro, nós precisamos entender que nós não somos seres racionais. Ponto. Se tu não és um ser racional, e entendam-me, eu não estou a dizer que não racionalizamos, estou a dizer que nós não somos como ser. Nós não somos seres racionais, logo você é um ser emocional que tem a faculdade da racionalidade, para começar o teu autoconhecimento. Depois você precisa perceber que você, dentro daquilo que você acredita que és, por exemplo, milonga, ele não é simplesmente um milonga. Dentro do milonga tem um milonga, tem o eu dele, que é o eu experiencial do milonga, e tem um eu que é o eu projetivo do milonga. Quando você começa a perceber de que quanto mais você viver do teu eu projetivo, você vai ser uma pessoa extremamente ansiosa e com isso vai ter dificuldade de dar respostas à demanda que te apareça. Você precisa viver muito mais do teu eu experiencial, que é estar aqui nesse podcast com um pensamento aqui, única e exclusivamente nesse podcast. Por isso é que inicialmente eu fiz aquele reparo. Se tem coisa a fazer e vai estar a fazer o podcast, a pensar noutra coisa, e vai fazer com que a tua experiência no podcast fique com interferência, fica, né, não naquela coisa. Sim. Então o teu conceito de felicidade começa a ser beliscado. E hoje as pessoas que vivem estão num show, assistiram um show, estão mais preocupadas em filmar do que viver o show. Isso quer dizer que você está a ligar o teu eu projetivo menos o teu eu experiencial. Então você precisa estar aqui com a cabeça aqui. Isto é que é a essência do autoconhecimento. Depois você vai ter um outro elemento que eu chamo da fórmula da felicidade, que tem a ver com significado. Que significado tem para si apresentar o podcast? Mas de forma real. O significado. Porque olha o quão o significado é poderoso. Extremamente poderoso. Olha como é o significado da igreja para as pessoas. As pessoas pela igreja, em nome da igreja, vendem casa.
deixa o marido, abandona o filho, pelo significado. Então, entenda que tu não és simplesmente Bernardo. Por exemplo, no meu caso, eu, Bernardo. Não, eu sou Bernardo com o meu eu experiencial e o meu eu projetivo. E vai entrar o meu significado. E entenda que o que é efetivamente um indivíduo feliz, já que tudo que o homem faz, ou milonga, é projetar a felicidade. Certo? Então, o homem olha para o passado e vê realizações positivas feitas, realizadas. Olha para o futuro, preconiza experiências positivas para se viver. Mas precisas estar no presente a executar essa experiência. É verdade, certo? Precisamos. É uma matéria muito longa e vamos fechar já com o Mesmo. Albano, por favor, de forma muito... Epá, essa matéria é longa. Um dos principais desafios que fortaleceram a minha mentalidade é a descoberta da minha carreira e do meu propósito de vida. Eu vivi com muitas dúvidas, muitas incertezas daquilo que eu queria fazer realmente para a minha vida. Quando eu comecei a me perguntar, mas o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu devo fazer? Estava a trabalhar, até oração eu perguntei para Deus e Deus me mostrou aquela palavra que diz que o povo sofre porque lhes faltou conhecimento. Eu entendi literalmente. Comecei a buscar conhecimento de forma muito avassaladora. E eu descobri que toda a gente que se destacou na vida primeiro teve que identificar o seu propósito de vida. E hoje sou o que sou por causa desse desafio. Então eu tenho dito que seja a solução do teu problema para a vida de outras pessoas. Obrigado. Okay. E desta forma, pomos ponto final ao nosso programa. Tivemos aqui 3 jovens com histórias de cortar o coração no bom sentido, desafiadoras, pessoas que de alguma forma têm contribuído muito para o desenvolvimento do país, e eu sou uma delas que tenho bebido dos 3. E o programa Conexão e Negócios, de certa forma, não falha porque os convidados têm sido assertivos. Nos despedimos com a nossa ficha técnica. Na locução estive eu, Yolanda Mimoso, na direção Joyce Gomes, na produção Lajoné Pereira, Maricelma Gabriel, Patrícia Capa, e na direção técnica o Hamilton Boll. E desta forma despedimos-nos com um Conexão e Negócios super abençoado. Boa tarde.